E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre juros simples, um conteúdo muito importante e que cai bastante em vestibulares, principalmente no Enem. Para a gente aprender juros simples, basta memorizar esta formulazinha aqui, ó. J é igual a C vezes I vezes D dividido por 100. O que significa cada uma dessas letras? J representa os juros, C o capital, I a taxa e T o tempo. A única coisa que nós devemos observar é o seguinte: a taxa I e o tempo T devem permanecer sempre na mesma unidade, ou seja, se a taxa for dada em meses, o tempo também tem que ser dado em meses. Se a taxa for dada em ano, o tempo também tem que ser dado em ano. Portanto, a única observação que nós vamos prestar muita atenção é a unidade de tempo e taxa. Elas devem apresentar sempre na mesma unidade. Tranquilo? Outro detalhe que nós não podemos esquecer é sobre o montante. O que é o montante? O montante é a soma do capital com os juros. Então, M é igual a C mais J, onde M é o montante. Memorizando a fórmula, sabendo o que representa cada uma das letras e lembrando sempre que o tempo T e a taxa I é dado sempre na mesma unidade, pronto, finalizou, não terá nenhum problema com os exercícios que envolvem juros simples. Então, a termo de aplicação, vamos resolver aí alguns exercícios. Primeiro exercício: Bira fez um empréstimo de R$250 com um amigo e combinou de pagá-lo ao final de 4 meses, acrescido de juros simples de 6% ao mês. Qual será o total que deverá ser desembolsado por Bira após esse período? Eu sugiro a vocês, toda vez que for resolver uma questão de juros simples, puxa os dados do problema. Vamos então ver o que foi dado no problema? A primeira coisa que eu tenho aqui é o capital. Então, C é igual a R$250. O tempo, 4 meses. Então, eu tenho aqui que T é igual a 4 meses. Eu vou escrever aqui meses para mim saber que a taxa também tem que ser em meses. E aqui foram acrescidos a juros simples de 6% ao mês. Então, a taxa I é igual a 6% ao mês. Então, AM. Qual será o total que deverá ser desembolsado por Bira após este período? O total vai ser o quê? Os juros mais o capital. Então, na verdade, a questão pede o montante. Então, é isso aqui que a questão está pedindo. Mas olha só, quem é o montante? É o capital mais os juros. O capital eu tenho? Tenho. Os juros eu tenho? Não. Então, para me calcular o montante, primeiro eu preciso calcular os juros. Vamos calcular os juros então? Vamos calcular aqui rapidão. Quem é os juros? J é igual ao capital C vezes a taxa I vezes o tempo T. Isso tudo dividido por 100. Portanto, J é igual ao capital. Quem é o capital? 250 vezes a taxa, que é de 6% ao mês, e vezes o tempo, que é 4. Isso tudo vou dividir por 100. Portanto, os juros é igual a... Outro detalhe que vai facilitar para vocês, ao invés de ficar multiplicando tudo isso aqui depois de dividir por 100, vamos tentar simplificar. Como eu posso simplificar? Eu corto esse zero em cima com esse zero embaixo. Eu vou dividir esse 4 por 2, portanto, sobra 2. Se eu dividir esse 4 por 2, eu vou dividir o 10 por 2, então aqui vai ficar assim. Eu tenho 25 em cima e esse 5 aqui embaixo, então 25 por 5 sobra 5.
e esse 5 por 5 desaparece. Quem que sobrou em cima? Sobrou o 5, sobrou o 6 e sobrou o 2, só isso. Então, eu posso colocar aqui na frente, ó, quem é os juros? Então, os juros vai ser igual a 5 vezes 6, 30. 30 vezes 2, 60. Portanto, foi cobrado R$60 de juros. Então, quanto Bira terá que desembolsar? Bira terá que desembolsar o montante, capital mais os juros. Então, eu vou colocar aqui M é igual a C mais J. Portanto, M é igual a C. Quem é C? 250 mais J, que é 60. Portanto, o montante é igual a R$310. Ou seja, no final desses 4 meses, Bira terá que pagar para o seu amigo R$310. Tranquilo? Beleza, pessoal? Mais um agora, só para a gente colocar em prática aí direitinho. Nós temos aqui então outra questão que fala o seguinte: um capital de R$200 é empregado em regime de juros simples. Passados 4 meses, o montante era de R$240. Qual a taxa mensal de juros simples dessa operação? Como eu falei para vocês, vamos puxar então os dados do problema. O que o problema deu? Um capital de R$200, então C é igual a R$200, é empregado em regime de juros simples. Passado 4 meses, então eu tenho T é igual a 4 meses. Vamos escrever aqui a unidade. O montante era de R$240. O montante foi dado. M é igual a R$240. Qual a taxa mensal de juros aplicado nessa operação? Então, o que ele quer? I. Então, é isso daqui que a questão está pedindo. Vamos aplicar a fórmula de juros simples? Qual é a fórmula de juros simples? A fórmula é J é igual ao capital C vezes a taxa I vezes o tempo T, isso tudo dividido por 100. Então, olha só, como a questão está pedindo a taxa, para mim calcular essa taxa, eu tenho que ter o capital. Tenho capital? Tenho. Eu tenho que ter o tempo. Tenho tempo? Tenho. Eu tenho que ter os juros. Eu tenho juros? Não. Mas foi dado o quê? O montante. Olha aqui o montante. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o montante. Quem é o montante? M é igual ao capital mais os juros. Quem é o montante? 240. 240 é igual ao capital. Quem é o capital? 200 mais os juros. Como eu quero calcular os juros, 200 está positivo, passa para o outro lado negativo. J é igual a 240 menos 200. Portanto, os juros que rendeu nessa operação foi de R$40. Está aí os juros, já tenho o dado que eu preciso. Agora é só aplicar aqui na fórmula. Então, aplicando na fórmula, olha que coisa interessante. Ao invés de substituir tudo aqui, eu posso isolar a taxa. Como? 100 está dividindo, passa para lá, multiplicando. 100 vezes J, então é 100 J. Isso é igual ao capital C vezes a taxa I vezes o tempo T. Como eu quero a taxa I, eu vou pegar esses dois termos aqui, que é o capital e o tempo que está multiplicando, e vou jogar para lá dividindo. Então, eu posso dizer que a taxa I
vai ser igual a 100J, já está do outro lado, 100 vezes o juro, dividido esse capital e o tempo está multiplicando, passa dividindo, então, C vezes T. Tá vendo só? Agora vamos resolver. I é igual a 100 vezes J. Quem é J? 40. Então, nós temos aqui 40 dividido pelo capital. Quem é o capital? 200 vezes o tempo. Quem é o tempo? 4. Tá lembrado? Ao invés de multiplicar tudo isso, depois multiplicar tudo isso e dividir, que vai ficar um número grande, eu vou simplificar. Olha como que é mais tranquilo. Eu corto esse 2 zero de baixo com esse 2 zero de cima. Eu vou dividir 40 por 2, que vai dar 20. Então, esse 2 eu divido por 2, que sobra 1. Eu vou pegar e dividir esse 20 por 4, que sobra 5. Então, esse 4 eu divido por 4, que sobra 1. Resulta o quê? Resulta que a taxa é igual a... Sobrou quem? 1. Vou colocar só a termo de exemplo. Vezes, quem que sobrou aqui? 5. Embaixo sobrou alguma coisa? Só 1. Não precisa colocar 1 no denominador. 1 vezes 5, 5. Então, como o tempo é dado em meses, a taxa é 5% ao mês. Está aí a taxa aplicada, então, nessa operação. Viu só como é legal resolver essa questão? Até daqui a pouco. E aí, pessoal? Preparado para mais uma? Então, vamos lá. Outra questão diz o seguinte: obtenha o montante de uma dívida contraída a juros simples nas seguintes condições. Letra A, capital R$400, taxa 48% ao ano e o prazo 5 meses para pagar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tirar, então, os dados do problema. Então, a primeira coisa que nós queremos é o montante. É isso que eu quero. Contraída a juros simples nas seguintes condições. Capital de R$400, então o capital foi dado, que é de R$400. A taxa foi dada, a taxa I é igual a 48% ao ano. E o prazo, que é o tempo, foi dado em 5 meses, portanto, T é igual a 5 meses. Estão lembrados? A taxa I e o tempo T devem permanecer na mesma unidade. Olha, o tempo é dado em meses e a taxa é dado em anos. Não dá para resolver. O que eu vou fazer? Vou pegar essa taxa que foi dada em anos e transformar em meses. Como que eu vou fazer isso? Simples, ó. Se é 48% ao ano, então isso é igual a 48%. Se eu quero transformar em meses, o ano tem quantos meses? 12. Então vou pegar isso daqui e dividir por 12. 48 dividido por 12 é igual a 4% ao mês. Pronto! A taxa I e o tempo T estão na mesma unidade. O que eu vou fazer agora? Como eu quero um montante, eu preciso do capital e dos juros. O capital eu tenho? Tenho. Os juros eu tenho? Não. Então eu vou aplicar a fórmula dos juros. Qual é a mesma fórmula dos juros? Está aqui a fórmula. J é igual ao capital C vezes a taxa I vezes o tempo T. Isso tudo dividido por 100. Como eu quero os juros, então vou substituir. J é igual ao capital. Quem é o capital?
400. Então, 400 vezes a taxa. Quem é a taxa? 4% ao mês. Então, vezes 4 e vezes o tempo. Ih, que barulhão louco, hein? Mas vamos lá. Quem é o tempo? O tempo é 5 meses. Então, vezes 5. Isso tudo dividido por 100. Então, podemos calcular aqui o nosso juros, que é igual a... O que eu falei? Vamos simplificar? Vamos! Eu vou cortar esses 2 zeros aqui, com esses 2 zeros aqui, vai sobrar 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 80. Então, os juros é igual a R$80. Está aqui os juros. Só que ele não quer os juros. Ele quer o quê? Obtenha o montante. Quem é o montante? M é igual ao capital mais os juros. Portanto, o montante é igual ao capital, que é de 400, mais os juros que eu acabei de encontrar. Portanto, o montante é igual a R$480. Viu só? Como é simples? Tranquilo? Beleza! Mas olha só, pessoal, não esqueça, tá? Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e vai ficar por dentro de muita novidade. Tranquilo? Espera aí que nós vamos resolver mais algumas questões. Vamos finalizar esse vídeo com a última questão aí, que é a letra B da 24. Lembrando que a questão 24 pede para obter um montante, certo? De uma dívida contraída a juros simples nas seguintes condições. Na letra B, um capital aí de R$180, a uma taxa de 72% ao semestre e o prazo de 8 meses. Então a questão está pedindo para calcular o montante. Então eu vou colocar aqui, M é igual a, é o que eu quero calcular, o montante. O que foi dado? O capital. Quem é o capital? O capital é igual a R$180. Foi dado também o que? A taxa. A taxa de 72% ao semestre. Então, vamos colocar isso aí. A taxa I é igual a 72% ao semestre. Vou colocar aqui AS. Certo? E o que foi dado? O prazo, 8 meses. Portanto, o tempo T é igual a 8 meses. Estão lembrados? A taxa I e o tempo T devem estar na mesma unidade. Como o tempo é em meses, eu vou pegar a taxa e transformar em meses também. Aqui é 72% ao semestre. Isso daqui, então, é a mesma coisa que 72%. Um semestre tem quantos meses? 6. Então, vou dividir isso daqui por 6. 72 dividido por 6 é igual a 12. Então, é 12% ao mês. Ponto. A taxa e o tempo estão na mesma unidade. O que eu vou fazer agora? Calcular os juros. Lembra qual é a fórmula dos juros? Está aqui, J é igual ao capital C vezes a taxa I, vezes o tempo T, isso tudo dividido por 100. Portanto, os juros é igual ao capital. Qual é o capital? R$180, está aqui R$180, vezes a taxa. Quem é a taxa? 12%, vezes o tempo. Quem é o tempo? 8. Isso tudo aqui dividido por 100. Tranquilo? Então, vamos fazer então essa multiplicação. Portanto, os juros é igual a quanto que é? 180 vezes 12 e vezes 8. Isso daqui vai dar 17.280. Isso tudo dividido por
100. Portanto, podemos concluir que os juros é igual a 17.280 dividido por 100, move duas casas para a esquerda, 1, 2, então é igual a 172,80. Está aí os juros produzidos neste período. Só que a questão pede o quê? O montante. Como que eu calculo o montante? O capital mais os juros. Portanto, o montante M é igual ao capital mais os juros. Então, o montante é igual ao capital. Quem é o capital? R$180 mais os juros. Quem é os juros? R$172,80. Isso daqui vai dar exatamente o montante é igual a R$352,80. Pronto, finalizamos mais uma questão que envolve os juros simples. Gostaram do vídeo? Um abraço para todos vocês e até mais!